Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Interpretação e Exposição Bíblica. Esse é o nosso 8º vídeo e é a terceira parte do estudo prático, estudo básico, tá? Eu vou logo avisando aos doutores aí, tenham piedade de nós. É para quem está iniciando, é uma observação simples, algo bem básico. Para depois não quererem exigir que venhamos até falar grego, hebraico, aramaico e tudo mais. Ok? Então fique bem claro que é algo básico. Estamos iniciando. Depois o caldo engrossa. Beleza? Mas vamos lá. Continuando aqui, nós paramos no verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário, seja ele humano ou espiritual, principalmente o espiritual, que eles estavam cercados, ou principalmente humanos, porque eles estavam cercados de falsos mestres, eles sejam envergonhados, não tendo indignidade nenhuma de dizer ou de falar ou de defamar a nosso respeito. No verso 9, que vamos continuar agora, ele vai falar sobre esse quarto grupo. Eu coloquei aqui, dei uma pausa e coloquei os grupos, né, para ficar mais claro. Dividi aqui, ó, a primeira sessão, que fala aí do conselho a essa classe de cristãos, e a segunda sessão que vai falar da base teológica de Paulo aí com relação a esses conselhos acima. Então no verso 9 ele vai falar ao quarto grupo, ao grupo dos servos. E esses servos, eles sejam, como é que eles devem se portar, como é que eles devem se conduzir? Em tudo. Como em tudo? Existiam servos, ou senhores abusadores, senhores que até pediam para os seus servos roubarem, para terem mal conduta, mentirem. Até da coisa mais simples, diga que não estou, diga que viajei, diga que emprestei tal objeto. Será que eles deveriam ser obedientes em tudo mesmo? Aí eu vou passar essa batata para vocês, ok? Que tudo é esse. Qualquer coisa comente aí, alguém que souber. Ou quiser deixar uma opinião bem clara, tá? Eu tenho a minha, mas não vou expressar aqui. Obedientes ao seu Senhor. Obedientes ao seu Senhor. E sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Ora, se eu tenho vamos dizer, um colaborador, não vou dizer escravo, né, que não estamos naquele tempo, e ele, obediente, trabalha direitinho, não falta, está ali todos os dias, é claro que vai me trazer o quê? Satisfação. Certamente esse colaborador vai me trazer satisfação. Dificilmente eu vou desperdiçar essa mão de obra como escravo. Dificilmente ele iria vender esse escravo a outro. E tem escravo até que se tornava membro da família, casava com alguma jovem, um jovem, assim por diante. Dependendo essa amizade que eles teriam, esse laço que eles teriam, né? E esse proceder deveria ser para honrar ao Senhor. Não só o Senhor que era dono dele, mas ao Senhor Cristo. Vamos lá ver direitinho. Não furtem. Ora, pelo contrário disso. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Fidelidade aqui com relação às coisas que ele já citou antes. Não serem respondões, não furtar, não proceder mal, não querer obter lucros
indesejáveis, roubando seu senhor e assim por diante. Aí vem o motivo, a fim de, palavra importante, a fim de, aqui vem, como eu falei com vocês, no verso 4, a fim de, no verso 10 e no verso 14. A fim de, são palavras que se repetem. A fim de ornarem, em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Observe que nada do que é feito aqui, nenhum desse comportamento humano que Paulo está exigindo um alto padrão, é voltado para a glória daquele que pratica. O comportamento humano que é exigido dos senhores idosos, das senhoras, do próprio Tito e dos servos e dos jovens não é voltado para a glória deles mesmos, mas é voltado para a glória da palavra de Deus, é voltado para a glória da doutrina de Deus, do nosso Salvador. Veja bem, a fim de ornarem. O que é ornar? É enfeitar, colocar, expor, mostrar em todas as coisas a doutrina de Deus. Onde ela está? Dentro daquele que a pratica, o nosso Salvador. Ok? Isso aqui está na seção que fala do grupo dos servos. Pelo contrário de tudo isso, vê? Mais uma vez ele fala, pelo contrário de tudo isso, vocês devem proceder de outra maneira. Deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem, repetindo mais uma vez, isso aqui nos dá o quê? O motivo dele proceder corretamente. E no verso 11 ao verso 14, que é a segunda seção que nós podemos dividir aqui, nós podemos observar que aqui Paulo vai dizer, ora, porque eu estou pedindo a vocês que procedam dessa maneira, eu já falei. Que seja tudo isso para a palavra, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, também seja glorificado. Tudo para a glória de quem? De Deus e não para o homem. Mas aqui ele vai dar uma seção diferente, que vai mostrar a base teológica dele. Ele vai dizer, olha, a razão porque eu estou cobrando isso de vocês é essa. Que tudo que ele cobrou aqui em cima, ele vai nos dar uma razão dentro da teologia dele, dentro dos ensinamentos dos apóstolos, dentro da sã doutrina. E ele vem e diz, depois que ele fala do último grupo, que é o grupo dos servos, o quarto grupo, ele diz, porquanto, olha, eu cobrei isso tudo de vocês, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça, que é o favor não merecido para Paulo e para nós, de Deus se manifestou. Essa manifestação tem a ver com a revelação sobrenatural do Salvador. A graça o quê? Salvadora. Se manifestou a todos os homens. E quem é essa graça, nós podemos nos perguntar. Essa graça salvadora é Jesus Cristo. Ele é essa graça salvadora. E aqui não está se referindo só ao seu nascimento, mas toda a sua obra. Hoje é domingo de Páscoa, né, de 2020. Sua obra é salvadora. Toda a sua obra
salvadora. Salvadora, né? Que é quem? Jesus que se manifestou. Observe. Outro erro interessante, né? Que a gente comete às vezes por vício de linguagem. O cidadão ali manifestou um demônio. Observe na palavra de Deus que toda vez que ele fala sobre manifestação, ele está falando sobre a revelação, está falando sobre ou o Espírito Santo, ou o próprio Cristo. Entendeu? Possessão é uma coisa. É outra coisa totalmente diferente. Entendeu? Então, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Será que isso está se tratando de universalismo ou de classes de pessoas? Por exemplo, classes asiáticos, negros, brancos, mulatos, cafusos, pobres, ricos, seja ele que for, qualquer casta de pessoa, como dizem por aí na Índia, ou ele está falando sobre universalismo? Você segura essa batata aí para mim, tá? Salvador a todos os homens, todos os homens. Mas se você observar lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, ele vai falar também que essa graça salvadora se manifestou a todos os homens. Leia lá o contexto imediato para você entender que todos os homens é esse. Verso 12, educando-nos ou ensinando-nos, porque a graça também tem o processo de educar, nos reeducar. Porque fomos educados por quem? Podemos pensar. Pelo mundo. Vivemos a vida inteira no mundo, aprendendo as coisas do mundo, a pensar como o mundo pensa. E agora essa graça, favor não imerecido, ela tem esse poder não por nossa própria vontade. Veja que é diferente. Essa graça que está nos educando. É bem diferente, nos ensinando da nossa própria vontade. É bem diferente de eu dizer, agora eu não bebo mais, agora eu não fumo mais. Está nos já estou fazendo a parte de aplicação. Vocês já vão anotando aí, tá? Sempre eu estou fazendo aqui. Então veja, educando-nos. É a graça de Deus. Sem essa graça, jamais poderemos andar dentro desses padrões aqui que Paulo pediu a esses irmãos. Então ele está mostrando isso aqui, essa base teológica a Tito. Porque se alguém perguntar alguma coisa a Tito, Tito tem como responder. Educando-nos para quê? Vai me dar um motivo. Por que ela vai me educar? Porque essa graça salvadora se manifestou aí a nós e agora ela está me educando, me mostrando, me constrangendo a olhar para o mundo, ter nojo dele, para renegar ou renegadas a impiedade, renunciadas à impiedade do mundo, o mundo ímpio mesmo, e as paixões o quê? Mundanas, vivamos para quem? Para Deus, é claro. Se vamos viver em santidade, não vamos viver para nós mesmos, porque nós não queremos andar em santidade. Vivamos para Deus, vivamos. E outra palavra interessante é guardando. Vivamos, né? Para Deus, no presente século. De que maneira? Sensata, são pontos aqui já de uma pregação. De que maneira? Sensata, sobriamente, justa, de maneira justa,
não com a nossa própria justiça, mas com a de Cristo, imputada a nós e nós buscando viver nesse mundo injusto, de maneira justa, é sofrido, é doído, é difícil, piedosamente, aguardando em quem? Em Deus. A bendita, aguardando o que em Deus? A bendita esperança. E esperança para Paulo não era, naquele tempo, para os gregos, não era algo incerto, era algo concreto. E a manifestação, mais uma vez, observe, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Quem é Ele? Jesus Cristo. Podemos ler isso lá em Mateus, capítulo 16, verso 27, falando do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele disse, o qual a si mesmo se deu por nós. Se deu por nós. Podemos automaticamente correlacionar esse texto também, a caneta está falhando, com Gálatas, capítulo 1, verso 4. Se deu por nós. Olha o motivo, a fim de remir. O que é remir? O que seria remir para nós? Libertar. Resgatar. Leia aí Marcos, capítulo 10, verso 45. Veja o que é que Cristo diz sobre esse remir de toda, de toda, não é uma pequena parte, de toda iniquidade que vem dos impiedade, de sermos ímpios também. A iniquidade, o pecado. E purificar. Purificar de quê? Da própria iniquidade. Purificar e consequentemente, para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Isso lembra vários textos, principalmente no Antigo Testamento. Exclusivamente seu. Se você ler lá Deuteronômio 7:6, que nós trabalhamos, e Êxodo também, se você ler, se eu não me engano, o Êxodo 23, verso 5, vai falar sobre isso. É um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, olha o final mais importante. Zeloso de boas obras. Purificar, remir. Veja palavras importantes. Porque ele quer um povo exclusivamente seu, que seja do seu caráter, que acompanhe ele, assim como um servo, que não envergonhe o seu Senhor. Zeloso de boas obras. Como Paulo está dizendo aqui, vocês têm que ser assim, para se encaixar dentro da vontade desse Deus que os chamou, para que vocês sejam exclusivamente deles. Zelosos de boas obras. Vê o motivo porque Paulo pede a esses irmãos que eles sejam um alto padrão diante da sociedade corrompida, um alto padrão de santidade? É esse o motivo. Eles têm que ser diferentes deles. Eles têm que ser diferentes, ok? Aqui nós vemos, no verso 11, também, que está ligado diretamente ao verso 14, esse verso 14 aqui, aí nós podemos notar, quando a gente faz a leitura, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, o qual a si mesmo se deu por nós. Está ligado, esse verso. Quem é essa graça salvadora? Jesus Cristo. Isso aqui é o que Deus fez por nós, fez por eles. E aqui, dentro desse verso, é o que Deus
que Deus quer que nós possamos fazer por eles. Também, aguardando-nos para que, renegada a impiedade, aí as paixões mundanas, vivamos, aqui nós devemos fazer. E aqui é o que Deus fez por nós. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, não impiamente, aguardando sempre com fé, com perseverança, com constância, fé, amor e constância, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, porque Ele se entregou por nós, a fim de nos resgatar, nos libertar de toda impiedade e purificar para Ele mesmo um povo exclusivamente seu de boas obras, que tem o mesmo caráter que Ele, santo. E no verso 15, para encerrar, ele vem dizer estas coisas. Que coisas? Tudo que foi dito anteriormente. Inclusive, essa parte aqui, que é o fundamento de toda essa cobrança, de todo esse conselho. Dize estas coisas. Exorta, mais uma vez, exorta e repreende. Aqui já é com mais autoridade, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze, exorta, diz estas coisas, cumpre o teu ofício, o teu chamado. Está relacionado lá com o verso 1. Tu, porém, fala, ensina o que convém a sã doutrina. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. É o mesmo que nós já citamos aí, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, a mesma palavra que ele diz a Timóteo, também que era jovem, ele diz a Tito. Ok? Com toda a autoridade. Toda autoridade. O que é autoridade? É só ter o poder nas mãos? Ou, fazendo uma parte de aplicação, essa autoridade que ele tinha que ter, é só ele chegar lá e começar a esbradejar, falar, ou primeiramente ser exemplo, ser padrão? O exemplo, como dizem por aí, palavras até que ensinam muito bem. Se ele subisse no púlpito e começasse a pregar, ensinaria muito bem. Mas Paulo diz, traduzindo para nosso tempo, o exemplo, Tito, o seu exemplo é que vai arrastar os moços, os jovens, as jovens recém-casadas, as solteiras. Também os idosos irão ver em você exemplo. Os diáconos, as diaconisas, os presbíteros, você tem que ser o exemplo. E isso vai lhe dar como exemplo, você sendo exemplo, vai lhe dar autoridade. Por isso, ninguém te despreze. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, façam a parte de vocês, ok? Baseado nesse pequeno estudo, nessa parte bem simples. E quando Deus nos conceder a graça de nos reunirmos novamente, iremos conferir esse exercício. Eu vou pedir depois para que vocês enviem para mim também no Zap. Beleza? Deus abençoe a todos e até o próximo.